Então, agora vamos falar sobre as orações subordinadas substantivas. As orações subordinadas substantivas são aquelas que desempenham o papel de substantivo na frase. Elas podem exercer as funções sintáticas de sujeito, predicado, complemento nominal, objeto direto, objeto indireto e aposto. Vale lembrar que as orações subordinadas são orações dependentes, uma vez que para terem sentido completo necessita de uma relação sintática com a outra. As classificações das orações subordinadas substantivas. Segundo a função que exercem no enunciado, as orações subordinadas substantivas podem se apresentar em duas formas: as reduzidas e as desenvolvidas. As orações reduzidas não apresentam uma conjunção integrante e surgem com um verbo no infinitivo, no particípio ou no gerúndio. Por exemplo, o mais importante é vencer o jogo. Vencer, o verbo está no infinitivo. Já as orações subordinadas desenvolvidas são introduzidas pelas conjunções integrantes que e se e podem acompanhar pronomes, conjunções ou locuções conjuntivas. Elas são classificadas em 6 tipos: subjetiva, predicativa, completiva nominal, objetiva direta, objetiva indireta e apositiva. A oração subordinada substantiva subjetiva. OSSS. As orações subordinadas substantivas subjetivas exercem um valor de sujeito na oração principal. Como exemplo, é fundamental que você chegue antes da reunião. É fundamental. Primeira parte. Que você chegue antes da reunião completa a outra frase, que é uma oração subordinada substantiva subjetiva, pois dá a ideia do sujeito. É um verbo de ligação e fundamental é um predicativo. Oração subordinada substantiva predicativa. As orações subordinadas substantivas predicativas exercem o valor de predicativo do sujeito, ou seja, aquilo que se revela sobre o sujeito da oração. Como exemplo, nosso desejo é, primeira oração, que você vença o campeonato. Segunda oração. Então, o nosso desejo tem o nosso desejo, que é o substantivo, é o verbo de ligação, e que você vença o campeonato faz referência ao predicativo do sujeito. Então, é uma oração subordinada substantiva predicativa. OSSP. Oração subordinada substantiva completiva nominal. As orações subordinadas substantivas completivas nominais possuem o valor de complemento nominal, o completo sentido do nome da oração principal, sendo sempre iniciada por uma preposição. Preposição é a, ante, até, após, com, contra, desde, entre, para, por, perante, com, sem, sobre, trás. É isso, as preposições. Algumas, né? As básicas. Então vamos lá. O exemplo da oração subordinada substantiva completiva nominal. Temos fé. Nós temos, tá? Fé. De que a humanidade para de destruir o planeta. O de que a humanidade para de destruir o planeta vem completar o nome, que é fé. Nós temos o quê? Nós temos fé. Não vem completar o temos, que é um verbo. Vem completar o nome, que é a palavra fé. Oração subordinada substantiva objetiva direta. As orações subordinadas substantivas objetivas diretas possuem o valor do objeto do verbo das orações principais. Que é a oração principal. Falei no plural, não sei porquê. O exemplo. Desejo que vocês sejam felizes. Eu desejo, tá? Certo.
Mas quem deseja, deseja algo. Então, o verbo desejar é um verbo transitivo direto. E quem deseja, deseja algo. Tá. Que você seja feliz. Vem completar o quê? Vem completar o verbo. Então, é o quê? Vem completar um verbo que é transitivo direto. Então, esta oração é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. O-S, S-O-D. Orações subordinada, substantiva, objetiva, indireta. É diferente da outra. Só na classificação. As orações subordinadas, substantivas, objetivas e indiretas possuem o valor de objeto indireto do verbo na oração principal, sendo iniciadas por preposição. Preposição, que eu já falei lá no complemento nominal, são as mesmas preposições. Como exemplo, o gerente precisa de que esteja tudo em ordem. O gerente precisa, quem precisa de algo, ou de alguém, ou de alguma coisa. Então, o verbo precisar é um verbo transitivo indireto. Então, a oração nessa frase tem a classificação de objetiva e indireta. Então, é uma oração subordinada, substantiva, objetiva e indireta. O-S-S-O-I. Oração subordinada substantiva apositiva. Nas orações subordinadas substantivas apositivas, possuem o valor de aposto de qualquer termo da oração principal. Como exemplo, sempre, na maioria das vezes, aparece entre tem os dois pontos e tem o resto. Todos pensam a mesma coisa. Dois pontos. Que eu sou um vitorioso. Todos pensam a mesma coisa. Todos pensam o quê? Que eu sou vitorioso. Mas tá. Se vem os dois pontos, ela é o quê? Uma oração subordinada, substantiva, apositiva. O-S-S-A. Bem simples, bem fácil, bem mamão com açúcar. Um beijo e até o próximo vídeo aula.